Estamos de volta com o seu programa Doutor Me Consulta, aqui pela Rede Cidade, canal 28. Você sabia que o fato de você não conseguir ir ao banheiro fora de casa está ligado a diversos fatores, principalmente psicológicos? Pois é, você pode estar sofrendo de uma síndrome chamada síndrome do intestino tímido. Então é bom você procurar um especialista. Bom, gente, hoje eu recebo aqui em nosso programa o neurologista Dr. Felipe Queiroz. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, hoje o doutor vai conversar com a gente sobre enxaqueca. Você sabia que enxaqueca e dor de cabeça são duas coisas distintas? Sabia ou não sabia? Vou ser bem honesta, eu não sabia, mas o doutor está aqui para esclarecer isso para a gente. Doutor, qual que é a diferença entre a enxaqueca e a dor de cabeça? Então, a dor de cabeça, a gente tem diversas causas que podem levar à dor de cabeça, que é a cefaleia que a gente fala, né? Chegam a ser mais de 200 causas, as causas de dor de cabeça. A enxaqueca em si, ela é uma doença, e um dos principais sintomas que essa doença tem é a dor de cabeça, é o que mais leva a prejuízo funcional, é o que mais a gente nota dentro dessa doença. Mas tem outros sintomas associados. A enxaqueca, além de trazer a dor de cabeça dentro dela, é uma dor de cabeça específica, tem uma forma dela se manifestar. Geralmente a dor de cabeça mais pulsátil, latejante. Geralmente acomete mais um lado da cabeça ou outro, não necessariamente precisa ser sempre o mesmo lado, às vezes pode ser começar do lado esquerdo, depois ir para o lado direito, por isso que também dá-se o nome para ela de migrânia também, que é essa característica migratória dela de um lado para outro da cabeça. E geralmente vem associado sensibilidade a barulho, piorando a dor, sensibilidade à luz, muitas vezes vem com náusea, enjoo, às vezes até mesmo vômito. É uma dor que é de moderada, forte intensidade, não é uma dor que costuma ser leve, já é uma dor um pouquinho mais de dor. E às vezes ela tem outras coisas vindo também junto com ela que faz parte dessa doença enxaqueca, como às vezes alterações visuais antes ou no momento da dor. Às vezes acontece de dar um pouquinho de formigamento de um lado ou do outro do corpo, às vezes a voz fica um pouquinho mais pesada. Então tudo isso faz parte dessa doença enxaqueca, que um dos sintomas dela é a dor de cabeça. Entendi. E doutor, o que ocasiona essa dor de cabeça ou essa enxaqueca? Então, a maioria das pessoas tem um componente familiar envolvido. Então, geralmente quem tem enxaqueca tem ou o pai ou a mãe, ou dentro daquela família, já tem um histórico passado de enxaqueca, porque a gente sabe que tem alguns genes envolvidos no processo dessa doença enxaqueca. Então, o que acontece? A gente tem essa predisposição e, por conta do ambiente, do meio, a gente tem os gatilhos para a gente disparar essa dor. Às vezes, dormir demais ou dormir de menos, as duas coisas, não é só dormir de menos, dormir demais também dá enxaqueca. Eu sempre associava, falei, acho que eu não estou dormindo bem, tô com dor de cabeça, preciso dormir mais, então isso não tem nada a ver. Ou dormir demais também ocasiona. Isso, então geralmente o que a gente recomenda é manter um hábito de sono mais ou menos estável, independente se for final de semana ou não, se você tiver alguma coisa para fazer ou não, sempre tentar manter mais ou menos aquela mesma quantidade de horas dormidas, porque tanto menos quanto mais, para quem tem enxaqueca, pode desencadear dor, né? Alguns alimentos, isso acaba sendo muito pessoal de cada pessoa, muito pontual de cada um, pode desencadear dor de cabeça. Os principais que a gente escuta falar são alguns tipos de queijos, vinhos, mas assim, isso é muito característico e pessoal de cada pessoa. Alguns cheiros também pode desencadear crise de dor de cabeça. Desidratação, a pessoa não se hidratar muito bem, uma alimentação não muito balanceada também pode servir de gatilho para dor de cabeça. O próprio estresse também, no caso da enxaqueca, acaba determinando um pouquinho o gatilho para as crises. Doutor, eu, por exemplo, eu sofro com essa enxaqueca, vez ou outra. Muitas vezes, na verdade, antes de eu perceber com mais frequência que eu tenho essa enxaqueca, eu comecei a observar que a minha dor de cabeça, ou a enxaqueca, ela não via porque eu não tinha me alimentado bem, eu não tinha me hidratado. Tem algo a ver com isso? Porque às vezes eu sinto que eu comi bem, que eu me hidratei, mas estou com aquela dorzinha chata na cabeça. O que pode ser? Então, a enxaqueca a gente pede para que se evite essas coisas. Não se alimentar bem, sempre se hidratar bem. Mas o fato só de você fazer isso não garante que você vá ter dor de cabeça. Você consegue reduzir a quantidade dessas dores de cabeça mais intensas que é a enxaqueca. Mas o fato de você, por si só fazer isso, não garante que você não vá ter a dor de cabeça relacionada à enxaqueca. Doutor, a frequência dessa dor de cabeça
o que ela pode estar querendo me alertar? Então, o que a gente... Tem pacientes que têm enxaqueca que têm crises bastante esporádicas, né? Às vezes passam meses sem ter dor de cabeça. E já tem aqueles outros pacientes que têm crises mais frequentes, às vezes crises semanais, crises diárias. Então, o que a frequência ajuda, o que a frequência fala para a gente, né? Principalmente quando a gente começar um tratamento de prevenção de dor. A gente fala que ter 3 ou mais dor de cabeça, crise de enxaqueca, ao longo de um mês, já é um critério para a gente começar a um tratamento. Né? Porque, como eu falei, é uma dor de moderada a forte intensidade, é uma dor que gera muita incapacidade, tanto laboral, no seu trabalho, como familiar, como pode lhe privar de participar de eventos sociais. Então, tudo isso leva a essa incapacidade gerada pela enxaqueca. E, doutor, essa dor de cabeça, né, essa enxaqueca, ela pode desencadear algo mais grave? Então, a gente sabe, alguns estudos mostraram para a gente que quem tem enxaqueca acaba tendo uma tendência maior, comparado com a população geral, a no futuro a ter um AVC isquêmico, que a gente fala. Só que essa correlação não é só a enxaqueca em si, essa chance aumenta, mas tem outros fatores que colaboram, né? Como o paciente já tem pressão alta, diabetes, fuma, então tudo isso se junta, o paciente já ter a enxaqueca e aumenta essa possibilidade de ele no futuro vir desenvolver um AVC. Outra coisa que eu consigo identificar também quando me acontece a dor de cabeça é que a região dos meus olhos aqui abaixo, elas se tornam mais sombreadas, mais escuras. A minha dor de cabeça influencia com que isso aconteça? Então, às vezes o que acontece é porque dentro da enxaqueca a gente tem uma alteração na dinâmica dos vasos sanguíneos do cérebro, né? E às vezes essa alteração dessa dinâmica também acomete também a região dos vasos sanguíneos da face. E esse sombreamento dos nossos olhos é muito dependente disso mesmo, dessa vascularização ao redor dos olhos, e por conta dessa mudança da dinâmica, às vezes pode ter esse escurecimento ao redor dos olhos. Entendi. Olha, você que ligou aí a sua TV aqui no nosso programa Doutor Me Consulta, nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Felipe Queiroz, ele que é neurologista, e nós estamos falando a respeito de enxaqueca, dor de cabeça. Doutor, outra pergunta em relação a isso que a gente está mencionando aqui. Se eu realmente sentir essa minha dor de cabeça que tem incomodado, e como o senhor falou, que existe um período, às vezes a dor de cabeça aparece, depois ela some, depois ela volta até mais forte, independente de qual lado seja, né? O que eu devo fazer? Eu realmente devo logo procurar um auxílio médico? Então, toda dor de cabeça nova que a gente fala, o ideal é procurar um auxílio médico para que a gente possa investigar de maneira adequada, né? Ver se essa dor de cabeça tem algum outro sinal de alarme, para que a gente possa examinar o paciente, ver se não tem nenhuma alteração no exame neurológico dele, ou então algum dado dessa história dessa dor de cabeça que nos chame a atenção, para que a gente possa investigar e ver se não é uma dor de cabeça que a gente fala secundária, que aí seria secundária a alguma outra doença. E aí, dependendo de como a gente caracterizar essa dor de cabeça, posteriormente a gente vai definir primária ou secundária, né? Primária, no caso, seria a enxaqueca, seria uma das dores de cabeça primária que a gente fala. E aí, dependendo da intensidade, do grau de comprometimento funcional do paciente, da quantidade de crises que ele tem ao longo da vida, ao longo do mês, a gente vai definir o melhor tratamento para ele, para evitar que ele tenha crises recorrentes e que na hora da crise ele possa tomar alguma medicação e faça com que ele retorne logo suas atividades diárias. Entendi. Doutor, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, que é o Doutor Me Consulta, que leva o nome do nosso programa, onde o nosso telespectador pode participar de forma direta fazendo a pergunta para o médico. Vamos lá? Esse é o seu momento, o momento em que você participa de forma direta aqui com o nosso médico, o doutor Felipe Queiroz, ele que é neurologista. Então, se você quer participar aqui do nosso programa Doutor Me Consulta, é muito simples. Basta você enviar a sua mensagem ou o seu vídeo para o telefone da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Doutor, chegou o nosso momento telespectador e a participante de hoje é a Vitória, lá do bairro São Francisco. Vamos ver qual a pergunta dela. Bom dia, Kelly. Me chamo Vitória, moro no bairro São Francisco. E, doutor, me consulta? Eu tenho diagnóstico de cefaleia crônica desde criança, né, há mais de 10 anos. E eu queria saber quais os tratamentos, além dos remédios,
que podem ser feitos para amenizar as dores e as crises. Olá, Vitória. Então, além do tratamento medicamentoso que você comentou, existem algumas recomendações que a gente faz para ajudar também a melhorar nessa questão da dor de cabeça crônica, né? Que é o tratamento não medicamentoso que a gente fala. Então, o principal é manter bons hábitos de vida, manter-se sempre bem hidratado, uma boa alimentação, procurar ter hábitos regulares de sono, tentar buscar manter sempre a mesma quantidade de horas dormidas, independente se for final de semana, se for feriado, se for dia de semana. Evitar aqueles fatores que você conhece, que você já sabe que aquilo lhe dá dor de cabeça. Prática de atividade física ajuda bastante em quem tem dor de cabeça crônica. E além da alimentação saudável, que eu já havia comentado, e também atividades que lhe gerem relaxamento. Às vezes tem gente que gosta de fazer yoga, essas outras atividades de relaxamento respiratório, tudo isso ajuda para quem tem enxaqueca crônica. Doutor, tem a questão também da automedicação, né? É bom a gente alertar as pessoas que estão nos assistindo agora que eu, por exemplo, às vezes você sente, até quem está nos assistindo agora, tem uma dorzinha de cabeça, vai lá, toma um remédio. Aí passa um tempinho, a dor insiste em continuar, aí a pessoa vai lá e toma um remédio de novo. Então é importante, né, a gente esclarecer sobre o alerta da questão da automedicação. Isso, a automedicação é um grande problema para quem tem enxaqueca, dor de cabeça, porque quando essa frequência da dor de cabeça começa a ficar maior, a gente tem a tendência a começar a tomar cada vez mais medicação para tentar ficar sem dor. E o que acontece? O uso excessivo dessas medicações, a gente, dependendo do tipo de medicação, a gente arbitra entre 10 a 15 dias por mês que a gente possa usar. Acima disso, a gente já chama de abuso ou uso excessivo. Então, esse abuso ou uso excessivo, ele pode, a medicação mesmo, transformar aquela dor de cabeça que era episódica, que era vezes aqui, um pouquinho mais passada, em uma enxaqueca mais crônica, uma dor de cabeça mais crônica. E isso acaba influenciando diretamente no tratamento, até mesmo dificultando mais o controle dessa enxaqueca. Tá certo, doutor. E vamos para mais uma participação. Desta vez é o Orlando, lá do Jockey Club, e ele diz o seguinte: sofro com enxaqueca desde a minha adolescência e ainda não consegui achar algum fator que desencadeie essas dores. Quais são os mais comuns? Então, isso é muito pessoal, isso é muito característico de pessoa para pessoa. O que são mais comuns que a gente fala são alguns cheiros, às vezes algum perfume, alguma outra coisa assim, alguma fragrância que leva a pessoa a ter dor de cabeça. Alimentos, os mais comuns que a gente vê que as pessoas falam queijos, às vezes alguns vinhos também podem desencadear dor de cabeça. Mas isso acaba sendo muito pessoal. E às vezes, na grande maioria das pessoas, a gente não consegue achar esse fator desencadeante. É algum fator do meio ambiente que a gente não consegue perceber e faz com que desencadeie todo aquele processo da enxaqueca. E doutor, a pessoa que sente aquela dor de cabeça, ela resolve, não vou tomar um remédio, eu vou me deitar. É certo ou é errado ela fazer isso? Não é errado fazer isso. A dor de cabeça comum, a enxaqueca, não tem problema. Até uma maneira de relaxamento, né? De você fechar os olhos, evitar a luz, que incomoda bastante para quem tem enxaqueca. E muitas vezes as pessoas acordam melhores, né? O que se tem essa questão da dor de cabeça com não dormir, às vezes é aquilo que se propagou com a questão do trauma, de você ter alguma pancada na cabeça e evitar de a pessoa dormir. Isso é muito por conta que, geralmente, em traumas de maior intensidade, a gente tem que estar vigilante para a questão do nível de consciência da pessoa. Então, se propagou essa ideia do não dormir. Entendi. A gente também tem mais um participante, é o Júlio, lá da Aparecida, e ele diz o seguinte: mesmo após tomar o medicamento, ainda continuo com uma sensação dolorosa na cabeça. Isso é normal? E aí, doutor? Então, o que acontece? Quem tem enxaqueca, muitas vezes eles não respondem bem às medicações, né? E mesmo com a melhora daquela dor de cabeça, ele pode ficar com a sensação, às vezes, de dificuldade de concentração, aquela dorzinha mais chata que fica posterior à dor de cabeça, às vezes irritabilidade. Então, isso é comum acontecer depois de uma crise de enxaqueca. Assim como antes da crise também tem aquilo que a gente chama de pródromos, né? Que às vezes até uma semana antes a gente tem alguma mudança no nosso humor, já é um indício que a gente vai ter uma crise de enxaqueca. Às vezes a gente fica um pouco mais irritado, a concentração diminui também, tem gente que aumenta a vontade de comer nessa semana antes. Então, às vezes, a gente consegue perceber
antes das crises mais fortes, esses pródromos também. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Olha, o doutor Felipe Queiroz, ele vai estar sempre com a gente aqui no nosso programa Doutor Me Consulta. Então, se você se identificou com o tema de hoje ou, surgiu alguma outra dúvida, você pode participar encaminhando perguntas aqui para o nosso programa. Esse é o seu momento em que você faz pergunta diretamente ao doutor que é o doutor Felipe Queiroz, que é neurologista. Então, para você participar, é muito simples. Basta você enviar o seu vídeo, tá? Lembrando que quando você for fazer o seu vídeo, grave ele sempre na posição horizontal, tá bom? E também você pode enviar por mensagem de texto para esse telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Segue a gente também na rede social, pelo Instagram, @Doutor Me Consulta. E é isso, o nosso programa vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo. Até lá!